Saúda-vos Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido por Deus para ser apóstolo, separado para pregar as boas novas de Deus, as quais já tinham sido prometidas por Deus, nas Santas Escrituras, há muito tempo, através dos seus profetas. Estas boas novas são acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual tomou uma forma humana ao nascer na descendência do rei Davi. E Jesus Cristo nosso Senhor foi declarado Filho de Deus quando Deus poderosamente o ressuscitou da morte por meio do Espírito Santo. Através de Cristo, Deus deu-nos o privilégio e a autoridade de anunciar aos gentios em toda a parte o que Deus fez por eles, para que possam crer e obedecer-lhe, trazendo glória ao seu nome. E vocês também fazem parte do número daqueles que são chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos vocês que estão em Roma, a quem Deus ama e que foram chamados para fazer parte do número dos santos, que vos sejam concedidas a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Antes de mais, gostaria de vos dizer como me sinto grato a Deus, através de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a vossa fé se vai tornando conhecida em todo o mundo. Deus, a quem sirvo com todo o meu espírito, declarando aos outros as boas novas de seu Filho, é testemunha de quão frequentemente vos lembro nas minhas constantes orações. Também peço a Deus que, se for a sua vontade, me apareça uma boa oportunidade de ir ver-vos. Porque desejo visitar-vos para vos transmitir algum dom espiritual, de modo a ajudar-vos a ser fortes no Senhor, para ao mesmo tempo ser também encorajado pela nossa fé comum. Não quero que ignorem, irmãos, que já muitas vezes fiz planos para ir ter convosco, mas tenho sido impedido. Queria também obter no vosso meio os mesmos bons resultados que entre outros gentios, porque tenho uma dívida para com toda a gente, tanto gregos como bárbaros, tanto pessoas cultas como incultas. Portanto, no que estiver ao meu alcance, estou pronto a ir também a Roma pregar-vos as boas novas. Porque não me envergonho das boas novas de Cristo, pois são o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Esta mensagem dirigiu-se primeiramente aos judeus, mas agora igualmente aos gregos. Este Evangelho revela-nos a justiça que Deus nos atribui. Esta justiça nasce e completa-se através da fé. Tal como está escrito, o justo pela fé viverá. Mas Deus mostra, dos seus, a sua ira contra todo o pecado e a injustiça dos homens que impedem a revelação da verdade pela sua perversidade. Porque o que acerca de Deus se pode conhecer, eles sabem manifestamente, pois Deus lhe o manifestou. Desde a criação do mundo que os homens entendem e claramente veem, através de tudo o que Deus fez, as suas qualidades invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Não terão, portanto, desculpa de não conhecer Deus. Pois ainda que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem sequer foram agradecidos. Antes começaram a formar ideias absurdas. O resultado foi que as suas mentes insensatas se tornaram obscuras. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E então, em vez de adorarem o Deus glorioso e eterno, fizeram para si próprios ídolos com a forma de homens mortais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os abandonou a si mesmos, deixando-os entregar-se a toda a espécie de perversões dos seus instintos, fazendo até coisas indignas com os corpos uns dos outros. Em vez de aceitarem a verdade de Deus, preferiram a mentira. Honraram e serviram coisas que são criadas em vez do próprio Criador, que é para sempre bendito. Amém. Foi por isso que Deus se afastou deles e os deixou entregues a paixões infames. Até as mulheres mudaram o uso natural que Deus destinou ao seu corpo e entregaram-se a práticas sexuais entre si mesmas. E os homens, deixando as relações sexuais normais com mulheres, inflamaram-se em paixões sensuais. Homens com homens, recebendo em si mesmos o devido castigo pela sua perversão. Visto terem achado inútil conhecer Deus,
Ele deixou-os fazer tudo o que não convém e as suas mentes malignas pudessem imaginar. As suas vidas encheram-se de todo tipo de delitos, perversidade, ganância, maldade, inveja, assassínios, contendas, enganos, comportamentos perversos e intrigas. Tornaram-se maldizentes, cheios de ódio contra Deus, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, imaginando constantemente novas práticas de maldade, sem respeito pelo pai ou pela mãe. São falhos de bom senso, infiéis à palavra dada, sem saber o que é a afeição natural, sem capacidade de ter misericórdia. Conhecendo a justiça de Deus e o castigo de morte que as suas condutas merecem, continuaram na mesma, encorajando até outros a viver assim. E tu, quem quer que sejas, quando começas a julgá-los, não tens desculpa. Fazendo juízo sobre o comportamento deles, no fundo estás a condenar-te a ti mesmo, pois és capaz de fazer as mesmas coisas. E sabemos que o juízo de Deus contra os que praticarem tais coisas é de acordo com a verdade. Tu, ser humano, que julgas os que praticam tais coisas mas que também as praticas, pensas então que ficarás isento do juízo de Deus? Não te apercebes da rica bondade, tolerância e paciência que Ele tem para contigo? Não és capaz de ver que a bondade de Deus procura levar-te ao arrependimento? Mas devido à tua teimosia em recusares que o teu coração se arrependa, estás a acumular sobre ti mesmo a cólera de Deus, para o dia em que ela se manifestar e em que o seu justo juízo se revelar. Recompensará então cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna àqueles que, com perseverança na prática das boas obras, procuram a glória, a honra e a vida imortal que Ele oferece. Mas a ira e a cólera de Deus serão derramadas sobre aqueles que por ambição egoísta desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Haverá tribulação e sofrimento para os que continuam a praticar o mal, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Mas haverá glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Porque Ele a todos trata da mesma maneira. Todos os que pecaram sem terem conhecido a lei de Deus serão destruídos sem que a lei se lhes aplique. Porém, aqueles que pecaram conhecendo a lei serão julgados de acordo com ela. Com efeito, não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas somente os que cumprem a lei é que sejam declarados justos. Até os gentios, que não têm a lei escrita de Deus, mostram conhecer alguns aspectos da lei, quando por instinto lhe obedecem, apesar de nunca a terem ouvido. Mostram assim que a lei de Deus está escrita no fundo dos seus corações, pois as suas próprias consciências e pensamentos íntimos lhes servem de testemunhas, ora de acusação, ora de defesa. O dia virá em que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de cada um. Tudo isto faz parte do Evangelho de Deus que eu anuncio. Tu, que te chamas judeu, pensas que tudo está em ordem entre ti e Deus, porque Ele te deu a sua lei e te sentes orgulhoso disso. É certo, sim, que tu sabes qual é a sua vontade, aprovas coisas excelentes porque foste instruído na sua lei. Pensas até poder guiar os que são como cegos, consideras-te como uma luz dos que vivem nas trevas. Julgas-te um mestre de ignorantes e um professor de crianças, por teres na lei uma forma de sabedoria e de verdade. Pois então, se tu ensinas os outros, por que não te ensinas a ti próprio? Pregas aos outros que não roubem e te roubas? Afirmas que não se deve cometer adultério e comete-lo? Abominas os ídolos, mas roubas templos? Tens tanto orgulho na lei de Deus e desonras Deus transgredindo-a? Não admira pois que, tal como dizem as Escrituras, o meu nome é constantemente blasfemado diante dos gentios por vossa causa. Ser circuncidado vale alguma coisa se obedeceres à lei de Deus, caso contrário, mesmo sendo circundado, é como se o não fosses. E se os não circuncidados guardam os preceitos da lei de Deus, não os considerará ele em consequência como se fossem circuncisos. De facto, aqueles que não são naturalmente circuncidados,
ao cumprirem a lei de Deus, hão de julgar-te como transgressor, apesar de teres a letra da lei e de seres circuncidado. Não é pela aparência exterior nem porque se passa pela cerimônia da circuncisão que se pode ser considerado realmente judeu. Judeu é aquele que o é interiormente. A verdadeira circuncisão não é uma cirurgia no corpo, mas uma mudança de coração produzida pelo Espírito Santo, não por uma lei escrita. Esse receberá o louvor do Senhor, ainda que não recebe o vosso. Ser judeu não terá então nenhum benefício? Terá algum valor a circuncisão? Ser judeu tem muitas vantagens. Sobretudo, porque foi aos judeus que Deus confiou a revelação da sua mensagem. É verdade que muitos foram infiéis, mas não é que Deus não cumprisse as suas promessas. De maneira nenhuma. Ainda que todo o mundo seja mentiroso, Deus nunca o será. Como está escrito, as tuas palavras são verdadeiras e o teu julgamento é justo. Mas, dirá alguém, se a nossa injustiça serve para estabelecer a justiça de Deus, que havemos de dizer? Não será Deus injusto ao exercer a sua ira? Estou a expressar-me de um ponto de vista humano, de forma alguma. Como poderia ele assim julgar o mundo? E se a verdade divina abundou por causa da minha mentira, a fim de ele ser glorificado, por que razão sou condenado como pecador? Nessa ordem de ideias, poderíamos dizer, como alguns, pratiquemos o mal, para que resulte o bem. Os que dizem tais coisas certamente não escaparão à justa condenação. Seremos nós, os judeus, melhores do que os outros? Certamente que não, pois já demonstramos que todos são pecadores, sejam os judeus ou os gentios. Tal como dizem as Escrituras. Não há ninguém que seja justo. Absolutamente ninguém. Não há ninguém que saiba conduzir-se com sabedoria. E busca Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, absolutamente ninguém. A sua garganta é um sepulcro aberto. A sua língua enganadora. Só há veneno de víbora nos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés precipitam-se para derramar sangue. Há ruína e miséria nos seus caminhos. Ignoram o que seja a verdadeira paz. Para eles não há temor de Deus. Nós sabemos que a lei se aplica apenas àqueles a quem foi dada. E nem um só tem desculpa. Com efeito, até o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus. Como veem, ninguém pode ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Porque quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais a sua lei nos faz ver que somos pecadores. Mas agora Deus mostrou-nos como ser justos aos seus olhos, não por obedecermos à lei, mas pela maneira prometida pela lei e pelos profetas há muito tempo. Esta justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo a todos os que creem. Pois não há distinção. Porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. E pela sua graça, que não merecemos, nos declara justos, pela obra redentora de Jesus Cristo, sem nada pagarmos para dela beneficiarmos. Na verdade, Deus enviou Jesus Cristo para propiciação pelos nossos pecados, pela fé no sangue que Jesus derramou por nós. Deus mostrou a sua justiça ao redimir os pecados antigos. Ele agiu na sua paciência, a fim de mostrar a sua justiça nos tempos de hoje. Ela é justo e justifica os que têm fé em Jesus. Poderemos nós então gabar-nos de ter feito alguma coisa para ganhar essa salvação? Com certeza que não. E com base em que lei? Na das obras? Não, antes na da fé. É pois assim que somos declarados justos pela fé em Cristo e não por obras da lei. E será Deus apenas para os judeus? Não será igualmente Deus para os gentios? Sim, também é para os gentios. Há um só Deus e uma única maneira de ser aceito por Ele. Deus torna as pessoas justas apenas pela fé, sejam ou não circuncidadas. Se somos salvos pela fé, quer isso dizer que abolimos a lei de Deus? É justamente o contrário.
Quando temos fé, estamos a confirmar o valor da lei. Quais foram as experiências de Abraão, o fundador da nossa nação judaica, com respeito a esta questão de ser salvo pela fé? Terá sido por causa das suas obras que Deus o declarou justo? Se assim fosse, teria alguma coisa de que se gabar. Contudo, do ponto de vista de Deus, Abraão não tinha nenhum motivo para se orgulhar. O que as Escrituras nos dizem é: Abraão creu em Deus e este declarou-o como justo. Quando uma pessoa realiza uma obra, o seu salário não é uma oferta, mas uma dívida que se tem para com ela. No entanto, uma pessoa que não realiza qualquer obra, mas crê em Deus que justifica o ímpio, será declarada justa por causa da sua fé. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade da pessoa que é declarada justa por Deus, sem que para isso tenha praticado qualquer obra. Felizes são aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz é aquele cujo pecado não é tido em conta pelo Senhor. E essa felicidade é dada somente aos judeus ou também aos que não são circuncidados? Com efeito, afirmamos, quanto a Abraão que, em razão da sua fé, Deus declarou-o como justo. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes ou depois de se submeter ao rito da circuncisão? Não foi depois, mas antes. Essa cerimônia, que cumpriu mais tarde, foi um sinal, um selo de que Deus já o declarara perdoado e justificado aos seus olhos, antes de passar pela circuncisão. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem e foram declarados justos, mesmo que não sejam circuncidados. Mas é também o pai espiritual dos judeus, os quais são circuncidados. Eles podem ver por este exemplo que não é esse rito que os salva, porque Abraão alcançou a misericórdia de Deus só pela fé, antes de ter sido circuncidado. É claro que a promessa de Deus dar o mundo em herança a Abraão e aos seus descendentes não foi por Abraão ter guardado a lei, mas porque creu que Deus cumpriria a sua promessa. Portanto, os que ainda pretendem que a herança se destine aos cumpridores da lei, é como se afirmassem que a fé é inútil e que a promessa de Deus não tem validade. Porém o facto é este: a lei traz-nos a ira de Deus, porque não conseguimos obedecer-lhe sem nunca falhar. A única maneira de não falhar seria não haver lei. Assim, a promessa de Deus é-nos dada pela fé, como uma oferta gratuita. E todos os que são descendentes de Abraão podem estar certos de obtê-la, não apenas os que vivem de acordo com a lei, mas também os que têm uma fé semelhante à de Abraão. Porque em relação à fé, Abraão é pai de todos nós. É esse o significado das Escrituras quando dizem: por pai de muitas nações te constituí. Esta promessa é feita por Deus, em quem creu e em cuja presença viveu, o qual faz com que os mortos vivam de novo, e chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança de que se tornaria pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito por Deus, assim será a tua descendência. E porque a sua fé se manteve firme, Abraão não se preocupou com o facto de estar quase sem vida, já com 100 anos de idade, e que Sara fosse também estéril. Mas Abraão nunca duvidou. Ele acreditava na promessa de Deus e a sua fé foi até fortalecida, e pôde dar glória a Deus por essa bênção antes ainda de esta se concretizar. Ele estava completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que tinha prometido. E porque teve fé foi declarado justo. Acontece que esta afirmação de ser aceito por meio da fé não foi feita só em benefício de Abraão. Ela é também para nós, os que cremos em Deus, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi reerguido para que pudéssemos ser considerados justos aos olhos de Deus. Sendo, pois, declarados justos pela fé, temos paz com Deus, por causa daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Pois em razão da nossa fé, temos direito a esta graça,
e em confiança nos regozijamos pelo dia em que partilharemos da glória de Deus. E também nos regozijamos nas tribulações, porque sabemos que nos ensinam a persistência. Depois a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte. E nessa esperança não ficaremos desiludidos, pois sentimos o amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele nos deu. Quando nos encontrávamos sem possibilidades de sair da situação de pecadores culpados, Cristo veio, no momento oportuno, e morreu por nós, pecadores. Mesmo que fôssemos justos, poderia acontecer que talvez alguém viesse a morrer por nós. Não é vulgar que alguém morra por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E visto que pelo sangue de Cristo fomos declarados justos aos seus olhos, quanto mais não fará Ele agora em nosso favor, salvando-nos da ira divina que há de vir. E se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados com Ele, seremos salvos do castigo eterno pela sua vida. E agora alegramo-nos intensamente na relação que Deus estabeleceu conosco. Tudo por causa daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, morrendo pelos nossos pecados e reconciliando-nos com Deus. Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe, como consequência, a morte a todos, e todos foram contados como pecadores. Contudo, desde Adão até Moisés, e embora naturalmente as pessoas pecassem, o pecado não era tido em conta, justamente porque Deus ainda não lhes tinha dado a sua lei. Assim essas pessoas morreram em consequência do pecado desde o tempo de Adão até ao de Moisés, ainda que não tivessem desobedecido a uma determinada lei de Deus tal como Adão, o qual é uma figura em contraste com Cristo, que ainda haveria de vir. Há uma grande diferença entre a transgressão do homem e a dádiva de Deus. Um só homem, Adão, trouxe a morte a muitos, por causa da sua transgressão. Mas muito mais foi dado a muita gente pela abundância da graça de Deus e de dom que vem da graça, por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. E o resultado da oferta graciosa de Deus é muito diferente do resultado do pecado daquele único homem. Porque o julgamento de um só pecado de Adão trouxe a condenação, enquanto o dom gratuito de Deus nos dá a justificação de muitas transgressões. A transgressão de um só homem, Adão, fez com que a morte dominasse a toda a natureza humana, mas todos os que receberam a maravilhosa graça e a justificação de Deus terão, agora, o domínio da vida, através do ato também de um só, Jesus Cristo. É verdade que a transgressão de Adão trouxe a todos o castigo, mas a justiça de Deus tornou possível que os homens se tornem justos perante Deus, para que possam viver. Adão, porque desobedeceu a Deus, fez com que muitos se tornassem pecadores, mas Cristo, porque lhe obedeceu, faz que muitos também fossem considerados justos por Deus. A lei foi dada para aumentar a quantidade de transgressões. Mas se o nosso pecado é grande, muito maior e mais abundante é a graça de Deus que nos perdoa. Antes, o pecado governava sem limites todos os homens, levando-os à morte, mas agora é a misericórdia de Deus, que não merecíamos, que governa, colocando-nos numa posição de justiça perante Deus e de acesso à vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Pois que diremos então? Continuaremos a pecar para que Deus nos vá mostrando sempre mais graça? De modo nenhum. Como continuaríamos a pecar-se para com o pecado é como se estivéssemos mortos? Ou vocês ignoram que ao nos tornarmos participantes da vida de Jesus Cristo, fomos batizados para sermos um com Ele, e que isto é um símbolo da nossa união com Ele na sua morte? Do mesmo modo, pelo batismo, fomos como que enterrados com Cristo. E quando Deus o Pai, com a sua glória, o ressuscitou dos mortos, também nos foi concedida uma vida nova para desfrutar. Porque foi como se tivéssemos morrido com Ele e agora partilhamos da sua nova vida, na ressurreição.
Estamos cientes de que a nossa velha natureza foi pregada com ele na cruz. Tudo aquilo que a nós servia de alimento ao pecado foi como que destruído, de forma que não mais fiquemos sujeitos ao domínio do pecado. Porque quem morre para o pecado fica justificado em relação ao seu poder. Portanto, sendo que já morremos com Cristo, acreditamos por consequência que partilhamos da sua vida. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos e viverá eternamente. A morte não mais tem poder sobre ele. Ele morreu, uma vez por todas, para acabar com o poder do pecado, e vive agora numa comunhão contínua com Deus. Por isso, considerem a vossa velha natureza como que morta, sem reação perante o pecado, mas em contrapartida viva para Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, não deixem que o pecado tenha domínio sobre o vosso corpo corruptível, não cedam aos desejos que sejam fruto do pecado. Que nenhuma parte do vosso corpo seja usado como instrumento da injustiça para servir o pecado. Deem santos a Deus como alguém que vive de novo, saído da morte, a fim de que o vosso ser se torne um instrumento da justiça de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque já não estão sujeitos à lei que vos prende ao pecado. Em vez disso, estão sujeitos à graça de Deus. Que temos pois nós aqui? Uma vez que já não estamos sujeitos à lei, mas à graça, quer isso dizer que agora vamos continuar a pecar? Com certeza que não. Não estão a ver que depende de vocês escolher aquele que vos há de dominar? Podem escolher o pecado, com a consequente morte, ou a obediência a Deus, com a respectiva justiça. Graças a Deus porque, tendo sido escravos do pecado, obedeceram de todo o coração ao estilo de ensinamento que Deus vos entregou e encontram-se livres do pecado, para se tornarem escravos de um novo domínio, o da justiça. Falo assim desta maneira humana devido à vossa limitada capacidade de entendimento. Repito, assim como antes eram escravos de toda a sujidade e toda a corrupção para praticarem a iniquidade, agora devem tornar-se escravos, sim, mas de tudo o que é justo e santo. No tempo em que eram escravos do pecado, estavam livres da justiça de Deus. E qual era o fruto das coisas de que agora até têm vergonha? O fim dessas coisas é morte. Mas agora, libertados do poder do pecado, são escravos de Deus, tendo como fruto a santidade e como objetivo o último a vida eterna. Porque o salário que o pecado paga é morte, mas de Deus recebemos a dádiva gratuita da vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês, que conhecem a lei, não sabem que a lei se aplica a uma pessoa somente enquanto ela está viva. Depois de morta, a lei não tem mais domínio sobre ela. Vou explicar com uma imagem. Quando uma mulher se casa, está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, fica desligada de qualquer responsabilidade legal perante as leis referentes ao casamento. Então, durante a vida do marido, ela seria adúltera se casasse com outro homem. Porém, depois de ele morrer, ela fica livre dessas leis, podendo casar-se com outro homem sem cair em adultério. Meus irmãos, vocês morreram para a lei judaica, através da morte de Cristo na cruz. Passaram a pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, para que possam dar frutos para Deus. Quando a vossa velha natureza ainda estava ativa, as paixões pecaminosas foram suscitadas pela lei, produzindo como resultado o fruto da morte. Agora, pois, já fomos libertos deste poder da lei, porque morremos para aquilo de que éramos escravos, e podemos servir a Deus, não segundo a velha maneira, a da letra da lei, mas pelo Espírito de uma forma inteiramente nova. Pois bem, mas será que essa lei, que afinal foi dada por Deus, é má? Com certeza que não. Mas foi pela lei que eu conheci o pecado. Eu nunca teria sabido o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçes o que os outros têm. Mas o pecado usou esta lei para que me desse conta de que existe em mim toda a espécie de desejos ilícitos. Se não houvesse lei, o pecado estaria morto. Por essa razão, se eu vivo sem lei,
não há conflito na minha consciência. Mas desde o momento em que aprendi a verdade, tomo consciência de que quebrei a lei e de que sou um pecador, condenado a morrer. Portanto, a lei, ainda que tenha sido feita para me mostrar o caminho da vida, resultou no meio de me aplicar a pena de morte. O pecado enganou-me, através do mandamento de Deus, fez com que eu fosse morto. Contudo, a lei, em si mesma, continua santa, justa e boa. Mas como pode a lei ser boa e causar a minha morte? É porque não é propriamente ela, mas sim o pecado, maligno como é, que por meio de algo que é bom serviu para me condenar. Através do mandamento o pecado revela-se extremamente perverso. Pois sabemos que a lei é coisa espiritual, mas o mal está em mim. Eu sou vendido para a escravidão pelo pecado que é o meu dono. Não me compreendo, porque na realidade o que faço, sei que não é bom, e aquilo que reconheço ser reto não consigo fazer. E venho a fazer até aquilo que, no íntimo, repúdio. E se a minha consciência reconhece como errado aquilo que faço, ela própria é a minha testemunha de que é boa a lei de Deus a que desobedeço. Mas não posso evitá-lo, porque já não sou eu mesmo quem faz isso, é o pecado dentro de mim. Eu reconheço que em mim, ou seja, na minha natureza pecaminosa, não existe nada de bom. Quero fazer o que é reto, mas não posso. Quando quero fazer o bem, não o faço, e o mal que não quero vem-me sempre a fazê-lo. Portanto, se estou afinal a fazer o que não quero, é simples de ver onde está a causa, o pecado que habita em mim. É portanto como uma força natural em mim, quando quero fazer o que é justo, faço inevitavelmente o mal. A minha consciência faz-me querer de todo o meu coração praticar a lei de Deus. Contudo, existe algo no meu íntimo que está em guerra com o meu querer e me torna escravo do pecado que ainda está em mim. Que miserável eu sou! Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado? Pois bem, que se dêem graças a Deus, porque isso foi justamente feito por Jesus Cristo Nosso Senhor. Eu mesmo, com a minha mente, quero obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza pecaminosa sou escravo da lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que pertencem a Cristo Jesus. Porquanto o poder do Espírito doador de vida, por meio de Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Na verdade, como a lei mosaica nada podia fazer devido à fraqueza da nossa natureza, Deus, mandando o seu próprio Filho com um corpo semelhante ao de um ser humano pecador, destruiu o poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. Assim a retidão da lei de Deus manifesta-se em nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo e não nos colocamos em sujeição à velha natureza. Aqueles que se deixam levar pela sua natureza humana pensam apenas em dar prazer a si mesmos, mas aqueles que seguem o Espírito fazem o que agrada ao Espírito. Com efeito, pensar conforme a natureza humana conduz à morte, ao passo que pensar segundo o Espírito leva à vida e à paz, porque o pensamento humano é inimigo de Deus. De facto, nunca obedeceu à lei de Deus nem pode fazê-lo. É por isso que os que ainda estão sob o controle da sua natureza humana nunca podem agradar a Deus. Mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós. E se alguém não tem na sua vida o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. E se Cristo vive em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vossa vida, porque Cristo vos justificou. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive na vossa vida, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal pela ação desse mesmo Espírito Santo que vive em vocês. Assim, irmãos, não há razão para satisfazerem a velha natureza pecaminosa fazendo o que ela vos pede. Porque se continuarem a segui-la, morrerão, mas se, pelo poder do Espírito, a rejeitarem, hão de viver. Porque todos os filhos de Deus se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Com efeito,
Não receberam um espírito que vos torna escravos e temerosos, mas sim o espírito de verdadeiros filhos de Deus, que vos acolhe no seio da sua família e chamando-lhe realmente Pai querido. Porque o seu Santo Espírito é testemunha, no nosso entendimento, de que somos filhos de Deus. E uma vez que somos seus filhos, somos herdeiros, isto é, herdeiros de Deus e também herdeiros em conjunto com Cristo. Contudo, se é certo que participaremos da sua glória, também é certo que teremos de participar dos seus sofrimentos. Com efeito, considero que aquilo que somos chamados a sofrer agora nada é comparado com a glória que Ele nos dará mais tarde. Porque toda a criação espera com ardente esperança esse dia futuro em que Deus dará a conhecer os seus filhos. Nesse dia, tudo aquilo a que o mundo ficou sujeito por causa do pecado desaparecerá. E todo o mundo à nossa volta participará da gloriosa liberdade que os filhos de Deus hão de desfrutar em relação ao pecado. Porque sabemos que a própria natureza espera até agora esse tão grande acontecimento, como se estivesse com dores de parto. E até nós, os cristãos, ainda que tenhamos em nós o Espírito Santo como um antegozo dessa glória futura, também como que gememos para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente por esse dia em que Deus nos concederá, enfim, todos os direitos como seus filhos, incluindo novos corpos. Nós somos salvos em esperança. Quando se está a ver aquilo que se espera, isso não é esperança, pois que esperança existe em estar já a ver aquilo que se espera. Mas quando esperamos o que ainda não vemos, esperamo-lo com paciência. Semelhantemente, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir, mas o Espírito pede por nós, com gemidos tais que não há palavras que os possam exprimir. E o Pai, que conhece todos os corações, sabe na verdade o que o Espírito pretende ao interceder em nosso favor, em harmonia com a vontade de Deus. E sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem, nós que amamos a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos. Porque desde o princípio de tudo Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu Filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. E aqueles que decidiu escolher, chamou-os para si, e aqueles que chamou para si, declarou-os justos, e aqueles que declarou justos, concedeu-lhes o direito à sua glória. Que poderemos comentar perante coisas tão maravilhosas? Se Deus está ao nosso lado, quem prevalecerá contra nós? Se Ele nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará, com Cristo, tudo o mais de que precisarmos? Quem ousará acusar-nos, a nós que Deus escolheu para si mesmo? Porque é Deus mesmo quem nos declara justos. Quem, pois, nos condenaria? Ninguém o poderia fazer, visto que foi Cristo quem morreu e ressuscitou por nós, e se encontra sentado à direita de Deus, ali intercedendo em nosso favor. O que poderia interpor-se entre nós e o amor de Cristo? Seria a tribulação ou a aflição, a perseguição, a fome, a falta do que vestir, o perigo ou a espada? Não. As próprias Escrituras dizem: antes por amor a ti, Senhor, enfrentamos a morte em qualquer momento. Somos como ovelhas a ser abatidas no matadouro. Mas a nossa vitória é total no meio de todas essas coisas, e isso devido a Cristo, o qual nos amou. Porque eu estou certo de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem autoridades, nem a atualidade nem o futuro, nem poderes, nem as alturas nem os profundos abismos, nada nem ninguém nos poderá separar do amor que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga a verdade em Cristo. Não estou a mentir. A minha consciência é a minha testemunha e o Espírito Santo confirma. O meu coração está profundamente abatido dentro de mim e entristece-o dia após dia. Pois eu até preferia ser separado de Cristo, se isso pudesse ser condição para a salvação dos meus irmãos, da gente do meu povo. Eles são os israelitas. Deus adotou-os como filhos e revelou-lhes a sua glória. Com eles fez alianças e deu-lhes a sua lei,
Ensinou-os a adorá-lo e deu-lhes promessas. A este povo pertencem os patriarcas e o próprio Cristo, no que diz respeito à sua natureza humana, ele que é Deus sobre tudo, para sempre louvado. Amém. Pois bem, terá Deus falhado no cumprimento da sua promessa aos judeus? Naturalmente que não. O que acontece é que nem todos os que descendem de Israel pertencem a Israel. O simples facto de serem da descendência de Abraão não os torna filhos de Abraão. As Escrituras dizem, só através de Isaque é que a minha promessa terá cumprimento, embora Abraão tivesse outros filhos. Isto significa que nem todos os filhos de Abraão são necessariamente filhos de Deus. São os filhos da promessa que são considerados filhos de Abraão. Porque Deus prometeu, no próximo ano virá e Sara terá um filho. Não foi caso único. Este filho é Isaque, nosso pai. A sua mulher, Rebeca, estava para ter 2 gêmeos. Ainda antes que as crianças tivessem nascido e feito fosse o que fosse, bem ou mal, e para que o propósito de Deus prevalecesse, na escolha que ele próprio fez, sem depender de obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca, o mais velho terá de submeter-se ao mais novo. Como está escrito: Mostrei-vos o meu amor amando o vosso pai Jacó. Rejeitei o seu próprio irmão Esaú. Haverá então injustiça da parte de Deus? Claro que não. Porque Deus tinha dito a Moisés: Terei compaixão de quem o quiser. E serei misericordioso para com quem o entender. Assim, pois, as bênçãos de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las, ou porque tenha feito muitas obras para as alcançar. Elas dependem de Deus que tem misericórdia de quem quiser. O Faraó, o rei do Egito, é um exemplo desse facto. Deus disse: Para isto te levantei como rei do Egito, para por ti mostrar o meu poder, a fim de que em toda a terra seja honrado o meu nome. Como veem, Deus é benigno para com uns, mas endurece o coração de outros, conforme a sua vontade. Bem, podem perguntar: por que razão Deus culpa as pessoas por não o ouvirem? Não estão elas a fazer simplesmente o que Ele manda? Não, não digam isso. Quem é o homem, um pobre mortal, para criticar Deus? Um objeto fabricado dirá àquele que o fabricou: porque me fizeste desta forma. Quando um moleiro faz um jarro de barro, não terá o direito de usar o mesmo barro para fazer um belo objeto de ornamentação e um outro para uso corrente? Então não teria Deus o direito de manifestar a sua cólera e dar a conhecer o seu poder contra aqueles que estão debaixo da sua cólera e que se encaminham para a perdição, mas cuja maldade ele tem suportado com paciência? Ele fez isto para dar a conhecer as riquezas da sua glória àqueles de quem ele tem misericórdia, que ele previamente preparou para receberem a sua glória. Somos nós aqueles que ele chamou, quer sejamos judeus ou gentios. Lembram-se do que está escrito no profeta Oséias: Direi àqueles que não são meus, agora são meu povo. E amarei aqueles que estavam fora do meu amor. E diz ainda: em vez de lhes dizer, não são meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. E Isaías, o profeta, proclamava, acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia das praias, apenas um pequeno número será salvo. Porque o Senhor dará execução à sua palavra na terra, de uma forma integral, e no seu devido momento, sem alterações. E noutro lugar o mesmo profeta já havia dito: se não fosse a misericórdia do Senhor dos Exércitos, poupando descendência, teríamos sido destruídos. Tal como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Que diremos então destas coisas? Só isto, que Deus deu a justiça aos gentios, que antes não procuravam a justiça. E foi uma justiça obtida pela fé. Israel, que tinha procurado observar a lei de Deus, não conseguiu fazê-lo. E por que não? Porque tentava ser salvo através do cumprimento da lei, em vez de fazer depender da fé a sua salvação. Tropeçou na pedra de que fala a Escritura.
Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que os fará cair. Aquele que nele crer não será envergonhado. Meus irmãos, o grande desejo do meu coração e a minha oração é que Israel possa ser salvo. Eu sei como eles defendem fervorosamente a honra de Deus, mas é um zelo sem entendimento. Eles não entendem que Cristo morreu para os tornar justos. Por isso, continuam a procurar tornar-se justos por si mesmos, tentando guardar a lei, e não se sujeitam à justiça de Deus. Pois o propósito da lei é conduzir-nos a Cristo para a justificação de todo o crente. Porque Moisés escreveu: quem cumprir estas prescrições viverá por elas. Esta é a maneira de a lei tornar uma pessoa justa. Porém, a justiça baseada na fé escreveu o seguinte: não digas no teu coração, quem pode subir aos céus? Ou seja, para trazer Cristo à terra. E ainda, quem descerá ao abismo? Ou seja, para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Mas o passo seguinte mostra o que pregamos acerca da fé. A mensagem está mesmo à mão. Na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa é declarada justa por Deus, e é declarando, em voz clara, que a salvação se afirma. Porque a Escritura diz: mas aquele que nele crer não será envergonhado. E nisto, entre os judeus e os gentios não há diferença. Todos têm o mesmo Senhor que concede generosamente as suas riquezas aos que o invocarem. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como chamarão por ele aqueles que ainda não creem nele? E como hão de crer nele se nunca ouviram falar dele? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar dele? E como irá alguém falar-lhes se não for enviado? É disso que falam as Escrituras quando dizem: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas nem todos responderam a essa voz do Evangelho, porque Isaías, o profeta, disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Na verdade, a fé vem por ouvir, e o que se ouve é a palavra de Cristo. Mas pergunto: não terão eles ouvido? Sim, de certo. A sua mensagem foi por toda a terra, até às suas extremidades. E ainda pergunto: não terá Israel tomado conhecimento? Sobre isto, Moisés declarou da parte de Deus: suscitar-vos-ei ciúmes de gente que não é o meu povo. E contra um povo que não tem conhecimento provocar-vos-ei a ira. Mais tarde Isaías também dirá ousadamente da parte de Deus: fui procurado pelos que nunca antes tinham inquirido sobre mim. Os que nunca antes me tinham buscado agora me acham. Quanto a Israel, Deus disse: continuamente estendi as minhas mãos a um povo rebelde e desobediente. Pergunto então: terá Deus rejeitado o seu povo? Nada disso. Lembrem-se de que eu próprio sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu próprio povo que escolheu logo desde o princípio. Lembram-se certamente daquele passo em que o profeta Elias se queixou a Deus dos israelitas: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Só eu fiquei e ainda procuram matar-me. Lembram-se do que Deus lhe replicou então: tenho ainda 7.000 que não se inclinaram para adorar Baal. O mesmo acontece agora. Nem todos os judeus viraram as costas a Deus? Há ainda um determinado número que Deus escolheu pela sua graça. E se tal depende da graça de Deus, não pode ser pelas boas obras. Porque nesse caso não seria uma oferta gratuita. Esta é, pois, a situação. A maioria de Israel não encontrou o favor que buscava de Deus, mas uns quantos, que Deus escolheu para si, alcançaram-no. Aos outros Deus permitiu seu endurecimento. A isto se referem as Escrituras. Deus os adormeceu, fechando os seus olhos e os seus ouvidos, para nada perceberem, até o dia de hoje. E o rei Davi disse: que os seus banquetes se tornem para eles numa armadilha e numa rede.
em tropeço e em retribuição pelo seu mal. Que os seus olhos se turvem para que não vejam. Que vivam esmagados sob um pesado fardo. Repito, terão tropeçado e caído. De novo dizemos não. Contudo, por meio da transgressão dos judeus, Deus, como já vimos, tornou a salvação também acessível aos gentios, para que os judeus, estimulados por um sentimento de ciúme, começassem a procurar a salvação de Deus para si mesmos. Mas se o mundo recebe riqueza espiritual em consequência da transgressão dos judeus, e sem consequência do seu fracasso os gentios recebem essa mesma riqueza, pensem só como será quando o número completo dos judeus tiver vindo a Cristo. Estou a dizer isto especialmente aos gentios. Como sabem, Deus designou-me como apóstolo para os gentios, e é para mim motivo de glória esta missão que Deus me atribuiu. Insisto muito nisto para de algum modo provocar ciúmes vossos ao meu próprio povo, e desta maneira salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles trouxe a reconciliação ao mundo, o que trará a sua aceitação, senão a nova vida dentre os mortos? Se Abraão e os demais patriarcas eram santos, os seus descendentes também o são. Se a raiz da árvore é santa, os ramos também são, pois o todo é santificado pela oferta de uma só parte. Mas alguns desses ramos da árvore de Abraão, portanto alguns judeus, foram quebrados. E tu, gentio, que eras como ramo de uma oliveira brava, foste enxertado naquela outra e agora também partilhas a mesma raiz da oliveira de boa qualidade. Deves, contudo, ter cuidado para não cair no orgulho, pelo facto de ter sido posto no lugar dos ramos quebrados. Lembra-te que a tua posição e privilégio vem unicamente de não seres tu quem sustenta a raiz, mas ela a ti. Bom, podes estar a dizer, esses ramos foram quebrados para me ceder lugar. Está certo. Lembra-te do que esses ramos, os judeus, foram tirados por não terem crido na mensagem sobre Jesus e que tu te encontras no lugar deles porque creste. Não caias no orgulho, tem cuidado. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, não tenhas dúvida de que agirá contigo da mesma maneira. Repara como Deus é ao mesmo tempo tão bondoso e tão rigoroso. Ele é rigoroso para com os que lhe desobedecem, mas de extrema bondade para contigo se permaneceres na sua bondade. Senão, sem dúvida que também serás quebrado. Por outro lado, se os judeus deixarem a sua incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo na árvore. Porque se Deus aceitou tomar-te a ti, que vivias tão afastado e eras por natureza ramo de uma oliveira brava, e te enxertou na oliveira mansa, é evidente que será mais fácil colocar de novo os judeus na sua própria oliveira. Quero, irmãos, que tomem bem nota desta verdade de Deus, irmãos, para que não caiam no orgulho e comecem a gabar-se. Na realidade Israel experimentou um endurecimento parcial, mas isto acontecerá somente até que o número completo dos gentios tenha vindo a Cristo. Nessa altura todo o Israel será salvo. Lembram-se do que os profetas disseram a esse respeito? De Sião sairá o libertador, que afastará Israel de toda impiedade. Esta é a aliança que faço com eles. Naquele tempo tirarei os seus pecados. Muitos judeus são inimigos do Evangelho e isto tem sido um benefício para vocês, gentios. Mas, ao terem sido escolhidos por Deus, os judeus ainda são amados por Deus, por causa da sua promessa aos seus antepassados. As dádivas de Deus e a sua chamada nunca poderão ser anuladas. Antigamente também vocês eram rebeldes contra Deus, mas como os judeus recusaram as suas dádivas, Deus estendeu-vos a sua misericórdia. Agora os judeus não creram na mensagem, para que vocês pudessem experimentar a sua misericórdia, mas virá o dia em que eles também participarão dela. Porque Deus englobou todos os homens por serem desobedientes, a fim de poder demonstrar igualmente a todos a sua misericórdia. Como a sua sabedoria e a sua inteligência são riquezas ilimitadas. Como é impossível entender as suas decisões,
a sua maneira de agir. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor ou quem é o seu conselheiro? Alguém lhe terá dado primeiramente dádivas, de forma a esperar agora a retribuição? Com certeza que não, pois todas as coisas vêm dele. Tudo é por ele e para ele. Glória lhe seja dada para sempre. Amém. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que entreguem as vossas vidas a Deus. Que elas sejam como que um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que fez por nós, será pedir muito? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes, através da renovação da vossa maneira de pensar. Dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Pois digo-vos, pela graça que me foi concedida, a todos os que estão no vosso meio, que não pensem para além daquilo que devem pensar, mas que pensem na justa medida, de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Porque assim como o nosso corpo é formado de várias partes, e cada uma tem uma função própria, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nele somos todos partes de um só corpo, e cada um tem uma função diferente a executar. Por isso, também precisamos uns dos outros e pertencemos uns aos outros. Deus, pela sua graça, ofereceu dons diferentes para realizar bem certas tarefas. Assim, se Ele a uns deu a capacidade de profetizar, então façam-no de acordo com a sua fé. E se a outros deu a capacidade de servir de uma forma prática os seus semelhantes, que o façam num verdadeiro espírito do serviço. Se alguém tiver o dom de ensinar, que o faça com toda a dedicação. Se um outro tem o dom de consolo, que a sua pregação seja de molde realmente a consolar. Se for uma pessoa com posses, reparta com liberalidade. Se Deus lhe deu a habilidade de governar, faça-o responsavelmente. E se tiver dom de ser bondoso para com os necessitados, deve fazê-lo com alegria. Que o amor que mostrarem pelos outros seja autêntico. Tenham horror ao mal. Tomem sempre posição do lado do bem. Amem-se uns aos outros com uma afeição verdadeira. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. Não sejam nunca preguiçosos no vosso trabalho. Sirvam o Senhor com todo o fervor. Alegrem-se na esperança de tudo aquilo que Deus tem planeado para vocês. Sejam pacientes nas dificuldades, orando a Deus de forma constante. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, ajudem-nos. Sejam hospitaleiros. Abençoem quem vos persegue por serem cristãos, não o amaldiçoem, orem para que Deus venha abençoar essa pessoa. Quando os outros são felizes, participem da sua felicidade. Se estão tristes, compartilhem a sua tristeza. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam ambiciosos de grandezas, acomodem-se às coisas modestas. Não se julguem sabendo mais do que na verdade sabem. Não paguem o mal com o mal. Preocupem-se em fazer o que é bom à vista de todos. Sempre que possível e na medida em que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Queridos amigos, não procurem vingar-se a vós mesmos, pois diz o Senhor na Escritura, minha é a vingança. Pertence-me e hei de exercê-la. Pelo contrário, e como está escrito, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Submetam-se todos aos poderes instituídos, porque a autoridade que possuem é-vos concedida por Deus. Por isso, os que se recusam a obedecer às leis do país revoltam-se contra uma ordem que Deus estabeleceu, e trarão sobre si o seu juízo. Porque os líderes não metem medo a quem faça o bem, mas sim a quem pratica o mal. Portanto, se não quiseres ter nada a temer dos líderes, faz o bem e terás o elogio das autoridades. A autoridade está ao serviço dessa ordem instituída por Deus, que existe para teu bem. Mas se fizeres algo de condenável, então com razão terás que recear,
pois é portadora de espada, sinal de poder para punir. Deus a instituiu para esse exato fim, de castigar quem pratica o mal. Portanto, deves obedecer às autoridades por duas razões: para evitares ser castigado e para teres uma consciência limpa. Pelas mesmas razões, também devem pagar os impostos, porque as autoridades estão ao serviço de Deus, de quem receberam a missão de zelar pela sua cobrança. Devem, pois, dar a cada um o que é devido, os impostos e as contribuições a quem tem o direito de os exigir, o respeito e honra a quem os deve receber. Não contraiam dívidas com ninguém, a não ser a dívida do amor uns para com os outros, porque quem ama os outros satisfaz naturalmente todas as exigências da lei. Com efeito, não adulteres, não mates, não roubes, não cobices o que é do próximo. Na verdade, qualquer outro mandamento se resume num só mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não prejudica ninguém. É essa a razão pela qual ele satisfaz toda a lei de Deus. Digo-vos isto tudo porque sabemos o tempo em que vivemos. Despertemos, porque a hora da vinda do nosso Salvador está agora já mais próxima do que na altura em que queremos. A noite está a passar e o dia do seu regresso começa a despontar. Eis porque devemos abandonar as obras más das trevas e armar-nos de uma vida reta, como é próprio de quem vive na luz. Sejam honestos e verdadeiros em tudo o que fizerem, como é próprio de quem vive de dia, para que toda a gente aprove a vossa conduta. Não se metam em festanças, rejeitem as bebedeiras e tudo em que reina a imoralidade, o adultério, ou ainda as rivalidades e a inveja. Devem revestir-se da vida nova do Senhor Jesus Cristo e não pensem de maneira a dar lugar aos vossos maus desejos. Recebam sempre o melhor possível qualquer irmão, ainda que fraco na sua fé. Não discutam com ele sobre os seus escrúpulos. Uns creem que se pode comer de tudo, mas outros há que pensarão que isso não está certo e irão ao ponto de comer só legumes. E aqueles que não acham mal comer de tudo não devem desprezar os que apenas comem certas coisas, tal como também estes últimos não devem julgar os primeiros, porque Deus os aceitou como filhos. Quem és tu para julgar um servo alheio? É ao seu Senhor que ele dará contas, não a ti. Por isso, deixa que seja Deus a dizer-lhe se ele permanece de pé ou cai. Mas permanecerá de pé, pois o Senhor é poderoso para o fortalecer. Há também pessoas que pensam que os cristãos deveriam respeitar dias de festa dos judeus, como ocasiões especiais de adoração a Deus, mas outras não prestam especial atenção a esses dias. Cada pessoa deve ter a sua convicção sobre este assunto. Afinal, aqueles que querem assinalar de forma especial determinados dias fazem para adorar a Deus? Da mesma forma, quem come de tudo, sem escrúpulos de consciência, fale também para o Senhor. A prova é que dá graças a Deus por aquilo que come. A pessoa que recusa certos alimentos, se o faz é também porque está desejosa de agradar ao Senhor, estando igualmente grata a Deus. Nós não somos donos de nós mesmos, de forma a vivemos ou morrermos segundo a nossa vontade ou conveniência. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isto mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos. Vocês não têm o direito de julgar os vossos irmãos ou de criticá-los com superioridade. Lembrem-se de que cada um de nós terá de prestar contas perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como eu viver, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará perante mim, e toda a língua confessará que sou Deus. Sim, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Por isso, não nos critiquemos mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nada do que fazem possa levar o vosso irmão a pecar, ou a ficar perturbado na sua consciência. Quanto a mim, pessoalmente, estou certo, porque assim me ensinou o Senhor Jesus,
de que não há nada de mal em comer comida considerada impura pela lei. Contudo, se alguém pensa o contrário, deverá fazer segundo a sua consciência, porque para ele é mal. E se o teu irmão ficar perturbado na sua consciência por aquilo que tu comes, não estarás a dar provas do amor de Deus em ti, se continuares a comer disso. Não faças com que aquilo que comes leve a perder-se aquele por quem Cristo morreu. Não faças nada que te leve a ser criticado, ainda que por coisas que sabes que estão certas. Porque o reino de Deus não é uma questão daquilo que comemos ou bebemos, mas de vivemos uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem serve a Cristo desta maneira dará alegria a Deus e será estimado pelos homens. Tenham sempre como objetivo a paz uns com os outros, assim como o progresso da vida espiritual de cada um. Não desfaçam a obra de Deus na vida de um irmão por uma questão de comida. Lembrem-se que não há nenhum mal naquilo que se come. O mal é quando aquilo que se come pode afetar a vida espiritual de alguém. Então o melhor a fazer será deixar de comer carne, ou de beber bebidas alcoólicas, ou de fazer seja o que for que possa vir a afetar o vosso irmão e até levá-lo a pecar. Estás convencido de que perante Deus não há mal naquilo que fazes? Pois reserva essa tua convicção entre ti e Deus. Feliz é o homem, na verdade, que não se sente condenado quando faz o que sabe estar certo. Mas se alguém tem dúvidas sobre se deve ou não comer alguma coisa, não deve comer. Seria condenado por não agir com fé perante Deus. Se fizer alguma coisa que julga não estar certa, está a pecar. Ainda que acreditemos que para o Senhor é indiferente que façamos ou não essas coisas, nós os que somos fortes não podemos contudo continuar a praticá-las para agradarmos a nós mesmos, porque temos de ter em consideração as dúvidas e os receios dos outros. Procuramos agradar aos outros, não a nós próprios. Façamos aquilo que pode contribuir para a edificação da sua vida. Espiritualismo nem Cristo procurou o seu próprio prazer. Como disse o salmista, os insultos dos teus inimigos têm caído sobre mim. Porque tudo o que anteriormente foi escrito, é para nos ensinar, para que pela paciência e pelo consolo das Escrituras, aguardemos com esperança as promessas de Deus. Possa Deus, que vos dá paciência e consolo, ajudar-vos a viver em harmonia uns com os outros, na mesma atitude que Cristo Jesus teve. E então todos podem, a uma só voz, dar glória a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, recebam-se afetuosamente uns aos outros, tal como Cristo vos recebeu, e assim Deus será glorificado. E lembrem-se de que Cristo veio como um servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é verdadeiro e confirmar as promessas que fez aos nossos antepassados. Ele veio também para que os gentios possam dar glória a Deus pela misericórdia que lhes manifestou. É isto que está escrito. Por isso, dar-te-ei graças entre as nações. E cantarei louvores ao teu nome. E noutra passagem. Alegrem-se, ó nações, com o povo de Deus. E ainda noutro local. Louvem o Senhor, todas as nações. Que todos os povos lhe deem louvores. E o profeta Isaías disse: Haverá uma raiz para a família de Jessé, que será rei sobre as nações. Estes porão nele as suas esperanças. Que a Deus, que vos deu esperança, vos mantenha felizes e cheios da paz que nasce pela fé, através do poder do Espírito Santo nas vossas vidas. Eu estou certo, irmãos, de que estão cheios de bondade, para que com o conhecimento que já têm possam aconselhar-se uns aos outros. Apesar disso, tive a ousadia para vos escrever sobre estes pontos, convencido de que o que vos falta é sobretudo que estes assuntos estejam sempre bem presentes na vossa mente. Pois, pela graça de Deus, fui chamado a ser ministro de Jesus Cristo junto de vocês, os gentios, servindo-o como sacerdote do Evangelho, para que sejam apresentados a Deus como um sacrifício inteiramente aceito por Ele, santificado pelo Espírito Santo. Por isso, me é lícito ter esta grande satisfação,
por tudo aquilo que Cristo Jesus fez por meu intermédio no meu serviço para Deus. Porque nem sequer ousaria abrir a boca, se Cristo não tivesse usado a minha vida para levar os gentios a Deus, ganhando-os através da minha mensagem e da forma como vivi diante deles, e ainda pelos milagres feitos por meu intermédio como sinais vindos de Deus, tudo isto pelo poder do Espírito Santo. E desta maneira tenho pregado o Evangelho de Cristo, por toda a parte, desde Jerusalém até o Ilírico. O meu grande desejo tem sido ir sempre mais longe, pregando a preferência onde o nome de Cristo ainda não tenha sido ouvido, e não edificando sobre um fundamento posto por outro. Tenho seguido o plano de que falam as Escrituras, onde Isaías diz: aqueles que nunca antes tinham ouvido falar dele, agora o verão e compreenderão. Eis no fundo a verdadeira razão por que não pude visitar-vos mais cedo. Mas agora acabei, enfim, o meu trabalho nestas regiões e estou desejoso de ir ter convosco, após todos estes longos anos de espera. Porque estou a fazer planos para uma viagem à Espanha e de caminho tenciono ficar em Roma um tempo, para gozar da vossa convivência, depois de que alguns de vocês poderão até ajudar-me no prosseguimento da minha viagem. Mas antes disso tenho de ir a Jerusalém levar uma oferta para os santos dali. Pois pareceu bem aos cristãos da Macedónia e da Caia enviar um donativo para os seus irmãos de Jerusalém, que têm atravessado tempos bem difíceis. Eles tiveram muita alegria em fazê-lo, porque sentem que têm como que uma dívida para com os cristãos de Jerusalém, pois os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus. E sentem que o mínimo que poderão fazer em retribuição será enviar à Igreja de Jerusalém uma ajuda materialismo. Portanto, logo que tenha executado essa tarefa, entregando o fruto da sua gratidão, irei ver-vos no meu caminho para a Espanha. Estou certo de que nessa visita que vos farei hei de levar-vos todas as riquezas espirituais da bênção de Cristo. E peço-vos muito, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela afeição com que o Espírito Santo nos une, que participem comigo, pela oração, no combate que irei travar. Orem para que eu fique livre dos que na Judeia se recusam a crer em Cristo. E também que os cristãos de Jerusalém aceitem bem a minha missão junto deles. E assim, se for a vontade de Deus, poderei então ir ter convosco mais feliz, para juntos nos encorajarmos uns aos outros. Que a Deus, a fonte da verdadeira paz, esteja com todos. Amém. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que tem servido na igreja de Cencreia. Recebam-na com toda a afeição cristã, como deve ser entre crentes. Ajudem-na em tudo o que puderem, porque ela própria prestou o seu auxílio a muita gente na necessidade, incluindo eu próprio. Transmitam as minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores na obra de Jesus Cristo, que puseram em risco as suas vidas por minha causa. E não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios lhes estão agradecidas. Peço-vos que deem as nossas saudações a todos aqueles que se reúnem na sua casa para o culto a Deus. Deem cumprimentos ao meu querido amigo Hipento, que foi o primeiro, da província da Ásia, a converter-se a Cristo. Deem também lembranças minhas a Maria, que tanto trabalhou para vos ajudar. O mesmo também a Andrónica e Júnia, meus parentes, que estiveram comigo na prisão. Eles gozam da consideração dos apóstolos e tornaram-se cristãos mesmo antes de mim. Transmitam a minha sincera amizade a Ampliato, a quem eu muito quero, no Senhor. Igualmente a Urbano, nosso colaborador, e a Estáquio, meu querido amigo. E há também a Peles, um homem que tem resistido, pelo poder de Cristo, a todas as provas. Dê-lhe toda a minha estima. O mesmo peço que façam junto dos que trabalham na casa de Aristóbulo. Deem lembranças minhas a Rodião, também o meu parente. E aos da casa de Narciso, que pertencem ao Senhor. Saudades a Trifena e a Trifosa, que trabalham para o Senhor fielmente. Também à estimada Pérsida, que tanto se tem esforçado na obra de Deus. Saudações da minha parte a Rufo, esse cristão distinto, e a sua mãe, a qual foi igualmente uma mãe para mim.
Peço também que deem lembranças minhas a Zíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas e aos outros irmãos que estão com eles. Transmitam a minha amizade a Filólogo, a Júlia e a Nereu, assim como à sua irmã, e a Olimpas, tal como a todos os cristãos que com eles estão. Entre vocês, saúdem-se também uns aos outros com um beijo de irmãos crentes. Todas as igrejas daqui vos saúdam. Peço-vos que se afastem daqueles que andam a provocar divisões e a perturbar a fé das pessoas, ensinando coisas contrárias às que ouviram. Tal gente não está ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, servem santos a si mesmos. Em geral, sabem falar muito bem e as pessoas simples são enganadas por eles. Mas todos conhecem a vossa obediência a Cristo e isso muito me alegra. Queria que permanecessem esclarecidos no que respeita ao que é justo e de sobreaviso em relação ao mal. O Deus de paz não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que assim seja. Timóteo, meu colaborador, e Lúcio, Jasone e Sosípatro, meus parentes, mandam-vos saudações. E eu, Tércio, que fui quem escreveu esta carta, também vos mando as minhas melhores saudações, como vosso irmão no Senhor. Gaio manda-vos lembranças. Estou instalado em sua casa, onde aliás se reúne a igreja aqui. Erasto, tesoureiro municipal, envia-vos cumprimentos tal como o irmão Quarto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Deus é poderoso para vos tornar firmes em toda a palavra do Evangelho e na doutrina de Jesus Cristo. O plano de Deus para a salvação dos não-judeus manteve-se secreto desde o princípio dos tempos. Mas agora, tal como as Escrituras dos profetas previram, e como o Deus Eterno tinha ordenado, esta mensagem é anunciada a todas as nações para que possam crer e obedecer a Cristo. Ao único Deus, que possui toda a sabedoria, seja dada glória para sempre através de Jesus Cristo. Amém.